E aí, gente boa! E aí, irmãos, pais, tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Preparados? Queridos, então, hoje nós vamos continuar, né, essa saga aí onde começamos semana passada e acabou que a ideia vingou, deu certo, né? Deu certo a ideia, porque a ideia era realmente mostrar de forma clara, didática, como que seriam os tempos, né? Tudo ali, os versículos, tudo bonitinho. E o pessoal pediu uma segunda parte e a gente acabou tendo a ideia de fazer a segunda, a terceira, a quarta, ainda até o final lá de Ezequiel 48, né? Isso, a gente vai começar a live de hoje, o estudo de hoje, falando do ponto onde a gente terminou na última, que foi o terceiro ai, o Armagedon, né? O pisar do lagar do furor da ira de Deus que o Filho vem cumprir com a igreja na terra. Depois do arrebatamento, depois do encontro nos ares, ele vem aqui cumprir o lagar do furor da ira de Deus. Vai vir com os olhos com chamas de fogo, com a veste salpicada de sangue. Nós vamos começar a contar a partir daí em diante, até a inauguração do templo, para iniciar o período milenar, o reino, o estabelecimento do reino. A batalha do Armagedon, ele vem para estabelecer o reino, é a briga, é o confronto entre os reinos. Depois tem um período de transição em que o Senhor precisa organizar o período do reinado dele, colocar os pingos nos is, quem é maior, quem é menor no reino, quem vai ter mais galardão e menos galardão, quantas nações reina cada rei e sacerdote. Vai lá, ele vai colocar os maiores e menores entre as nações, e dali em diante vai inaugurar o templo e começar a reinar por 1000 anos. A gente vai ver isso tudinho nos mínimos detalhes, vamos acrescentar o período de tempo, vamos mostrar aonde entra 1260, 1290 e os 1335 dias, lá de Daniel 12, e vamos falar também sobre as 2300 tardes e manhãs, aonde esse período de tempo se encaixa nessa linha mental, nesse mapa mental que a gente fez aqui no último estudo, e que a gente vai continuar com essa linha do tempo no estudo de hoje. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui, a gente vai fazer um pequeno resumo do que foi falado na semana passada. Nós vamos ver aqui, ó, aquele mesmo slide da semana passada, falamos sobre os selos, né? Falamos aqui sobre as trombetas. A aula de semana passada, no canal do irmão Pedro tá lá, né? Todo editado, com as imagens, você pode ver tudo bonitinho lá, tá? E foi aqui que nós paramos, né? Nós paramos aqui no Armagedon, aonde é o terceiro ai. E o detalhe é que eu vou falar aqui um pouquinho só, coisa de 3 minutos, né? Se você quiser saber mais detalhes, tem um vídeo, você pode colocar aí tanto no meu canal, como no canal do irmão Pedro, 2300 tardes e manhãs. Nós fizemos eu, o irmão Luiz e o Igor. Isso. Juntos, tá lá. No meu canal e no canal do Tá lá Igor. no nosso canal esse vídeo. E também eu fiz um vídeo à parte explicando sobre o calendário grego. Por que existe esse erro aí, que não vai dar para explicar agora, senão a gente vai levar esse tempo todo aqui, não tem como. Mas, só para você ter uma ideia, né? Aqui é onde começa a ser contabilizado as 2300 tardes e manhãs, tá? Que é no ano 243 a.C., tá? Com Alexandre o Grande, na Batalha de Galgamela. Beleza? Depois eu vou deixar aqui nos comentários, né, o link para você ver o vídeo, tá bom? Essa profecia de Daniel, ela tá lá em Daniel 8,14, esse aqui? 8, cadê? Aqui em cima. Daniel 8,14, quando ele fala do chifre do bode peludo. Isso. Né? Quando ele começa a contar essa história, eu queria só mostrar, fazer uma analogia aqui, irmãos, um paralelo, para vocês entenderem como que a gente despertou a respeito dessa profecia das 2300 tardes e manhãs, como que a gente acordou para isso, e entendemos que os adventistas, nesse ponto de contar as 2300 tardes e manhãs como os 2300 anos, eles estavam corretos. Vamos entender os links que o Senhor está fazendo dentro das profecias,
para isso, para você entender essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, que é uma expressão que nos leva diretamente para o período das festas, você tem que entender sobre as festas. Você tem que entender o que são os 2.300 tardes e manhãs, o que acontecia em tardes e manhãs, o que nos leva a falar de tardes e manhãs como um dia, que nos leva para o Gênesis. E no Gênesis, cada dia de tardes e manhã, um dia nos leva para milênios, para 1000 anos. E isso tudo nos leva para as 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos. E que cada dia da semana corresponde a um ano. Então, toda essa aritmética celestial que Deus faz com a profecia e com os números, nos remetem ao período de tempo ao qual ele vai fazer acontecer as suas profecias. Então, quando ele fala de 2.300 tardes e manhãs, ele está falando de uma maneira diferente a respeito das 70 semanas, porque as 2.300 tardes e manhãs, ela está dentro do período das 70 semanas. Quando começa a contagem das 2.300 tardes e manhãs, já estava contabilizando as 70 semanas de Daniel. Então, quando você começa a entender o start que Deus está dando em Alexandre o Grande, quando ele lá em Daniel 8 fala do bode peludo, aquele que vai de cabeça com o outro, com o carneiro, e bate, quebra o chifre dele. Ali, irmãos, ele está usando dois personagens, dois elementos do dia da expiação. Ele está pegando aqueles dois animais que estavam no dia da expiação e está nos chamando a atenção para o dia da expiação. E ele usa como alegoria esses animais não é à toa, porque quando ele pega o dia da expiação e usa esses dois animais, você tem que entender que lá em Apocalipse 1 começa com ali finaliza as 2.300 tardes de manhã, naquele momento que é o dia do Senhor, quando o Senhor Jesus aparece para João na ilha de Patmos, e ali ele revela que ele aparece com voz de trombeta, com roupas talares, a roupa do sacerdócio real de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aparece ali na frente de João no dia do Senhor, com voz de trombeta. É o dia da expiação, mostrando o final das 2.300 tardes e manhãs, nos remetendo lá no início, a Daniel 8, o início das 2.300 tardes e manhãs. Você está vendo o que Deus está mostrando? O final da profecia e o start da profecia, usando as mesmas alegorias que, quando você entende o dia da expiação, você vê que começa com dois animais e termina com o sumo sacerdote arrumando as lâmpadas, fazendo os sacrifícios das tardes e manhãs e saindo do Santo dos Santos para levar o povo de Israel para a festa dos tabernáculos. Quando você entende isso, chama a atenção para essa profecia que está se cumprindo em 2.300 tardes e manhãs. Tá certo? Eu só queria dar esse adendo aí para vocês entenderem o paralelo e o porquê que a gente chegou nessa conclusão. As 70 semanas... vou te falar isso aqui mostrando, né? Tá aqui a linha, eu coloquei que começa aqui e ela termina exatamente quando termina a segunda parte dos 3 anos e meio, tá vendo aqui? Então, quando termina os 3 anos e meio, há a purificação, há a expiação. As duas profecias, tanto das 70 semanas quanto das 2.300 tardes de manhãs, como das festas proféticas, todas elas finalizam com expiação. Salvo as 7 festas, né, que tem a última, porque na verdade ali já é Deus habitando com os homens, tá? Mas antes de Deus habitar com os homens, tem a expiação. Então todas elas fecham juntas. Começam em dias diferentes, mas fecham juntas, tá? Então ela fecha aqui na 7ª trombeta. Então a gente começa agora da onde nós terminamos, tá? Que é o Armagedon. Uma coisa interessante é que, voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver essa seta aqui onde está, depois a gente vai para cá, vamos lá. Voltando aqui um pouquinho, gente, olha só. Vocês estão percebendo que aqui no mapa eu coloquei aqui uma seta do Rio Eufrates. Por que eu coloquei uma seta do Rio Eufrates? Porque já tem que voltar um pouquinho no tempo, só um pouquinho, porque as tropas estão se preparando para Armagedon. Então a gente tem que falar sobre isso daí, tá? Aqui eu coloquei a seta do Rio Eufrates. Você veja a distância do Rio Eufrates até Jerusalém. Olha como é grande a distância. O Rio Eufrates é lá no Iraque. Olha aqui, Iraque, ó.
Tá vendo? Iraque, né, tá aqui dentro desse território, o Rio Eufrates, para chegar até Jerusalém. E aí é o texto que vai falar, né, os dois textos se completam, por isso que a gente entende que as taças começam antes aliás, antes não, né? Tá ali junto com as trombetas, tá? Então, olha só, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, primeiro tem que secar esse rio aqui. As tropas, eles estão vindo lá do Oriente, irmão. Isso. Estão vindo depois do rio Eufrates, além do rio Eufrates. Eles precisam atravessar esse caminho e irem marchando, andando até Jerusalém. Por isso, esse rio seca, tá certo? Seca por causa disso. Mas no rio Eufrates, tinham 4 anjos com dia, hora e data certinho para serem soltos. Eles só estavam esperando essas tropas passarem ali. Que isso aí a gente vai ler agora na sexta trombeta. É o texto que está logo abaixo aí, ó. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouviu o número deles. Né? Então, secou o rio, o pessoal passou, soltou os anjos, e mata a terça parte. Duas partes dela chegam até continuam caminhando até o Vale do Megido. É para onde eles têm que ir, é para onde Deus está armando a sua arapuca para o pessoal que vem do Oriente e do Norte, tá certo? Eles estão indo a caminho do Vale do Megido, o Armagedon. Vale do Megido, Vale do Megido é Armagedon, tá? Eles estão indo para lá. Só que a gente já viu no estudo passado, na parte 1 desse estudo, que vai ter um terremoto, que vai matar um monte de gente desses exércitos que estão indo para o Armagedon também. Depois vai ter uma saraivada de pedra em cima deles também. E o que restou vivo, ferido, de todas as outras taças que já caíram, vão ser esses que Cristo vem pisar no lagar do furor da sua ira, da ira do Pai, quando ele vem. Só que ele não vem diretamente para o Armagedon. A gente descobriu isso que a gente quer acrescentar nesse estudo, que é preciosíssimo hoje, irmãos. Jesus, a gente pensava que ele vinha diretamente para o Armagedon, mas ele não vem, ele vai passar em alguns lugares antes. O Pai está armando a cilada no norte, no Oriente e no Norte, chamando todo mundo para o Armagedon, e o Filho, ele vem por baixo, irmãos. Ele vem pelo sul, ele vem por Edom, vem por Boja, ele vai passar em Israel, depois ele vai para o Vale do Megido. Tá certo? A gente vai ver isso tudo aí. O caminho é esse, ó, de vermelhinho, é o que Cristo vem fazendo. Então é como se Jesus voltasse, e a gente tem sempre a ideia de que ele vai direto lá para o Armagedon. E não. Ele faz um translado aqui pelo sul, vai subindo até chegar lá. Tá? E a igreja está com ele, já está com ele. Já foi arrebatada. A tropa do céu, a tropa de Cristo, o exército de Cristo está com ele, cavalgando, andando pela terra e vai vindo, cumprindo o juízo. Tá, vamos ler os textos agora. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Ó. Isso tudo, irmão, isso tudo que vocês estão lendo aí é o terceiro ai. Tá certo? É o terceiro ai. Começou o terceiro ai, ele finaliza o terceiro ai lá no Armagedon. Olha aí, ó. Tá certo? A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Boja, e grande matança na terra de Edom. Edom não fica no Megido, né? Tá certo. E ele vai vir matar, ele vai vir guerrear, né? Com espada. Então, a ideia é que ele vem de baixo para cima. Boja e Edom são lugares bem próximos ali. Inclusive, Boja acho que está dentro de Edom, mas é lá no sul, tá? É depois, aqui ao leste do Mar Morto, tá certo? E Jerusalém é a oeste do Mar Morto. Tá lá Jerusalém, Israel aqui, o Mar Morto, Edom e Boja aqui embaixo. Uhum. Ele tá vindo assim, ó. Ele tá vindo subindo, tá? Olha o outro texto aí que a gente vai ler, ó. Quem é este que vem de Edom? Ó, tá vindo de Edom, né? De Boja, com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a sua vestidura,
e as tuas tropas, e as suas roupas, como as daquele que pisa no lagar. Atenção, essa tradução aqui, eu sozinho, tá errado, tá, gente? Não é eu sozinho, não. Tá? Não tem a palavra sozinho aqui no hebraico. Pelo menos eu não achei. Tá? Porque isso era um grande desafio para a gente entender, porque uma hora ele está com a igreja, outra hora ele vai estar sozinho. Mas não tem a palavra sozinho. Diz, ninguém dos povos dentre os homens ouviu comigo. Essa é a tradução correta. Então diz assim, ó, eu pisei no lagar. Ninguém dos povos ouve comigo. Não tem a palavra sozinho, tá? Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei com toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus gemidos é chegado. Amém. E olha só, irmãos, por que ele não viu ninguém dos povos com ele? Porque os povos que ele estava vendo ali, que estavam em Edom, estavam com a marca da besta e ninguém estaria com ele. Os únicos que estariam com ele era o seu povo, o seu exército, os remidos desse texto que ele está dizendo aí. Tá certo? Então, o corpo de Cristo estava com Cristo e ninguém dos povos estava com ele. Tá certo? A gente tem que lembrar que também existem pessoas que não estão com a marca da besta, mas não estão em Edom, não estão em Boja. Deus não ia colocá-los, preparar lugar em lugar de vingança. Ele preparou eles em lugar para dar provisão até que tudo isso se acabe para esses povos não marcados pela besta, as nações que estavam no deserto com a igreja e não estão mais porque a igreja já está arrebatada com Cristo, esses povos vão permanecer onde estão, escondidos, até o tribunal de Cristo. Tá certo? A gente vai falar disso. Só estou falando isso aqui para vocês entenderem que esses povos são os povos ao qual Cristo está exercendo a vingança dele. Então, obviamente que não viu ninguém dos povos com ele. Quem estava com ele era a sua igreja, tá certo? O seu exército, ao qual ele é o comandante. Isso aí. Olha mais um texto, ó. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Boja servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão desolações perpétuas. Ouvi em novas vidas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios, para lhe dizer, ajuntai-vos e vinde, ó, tá vendo? Ele está juntando o exército contra ela, levantai-vos para a guerra. Então ele não está sozinho, né? Sozinho ali não existe em Isaías. Ele está com a sua igreja, com o seu corpo, que vamos caminhar junto com ele para onde ele vai, né? Nós vamos com ele para onde o Cordeiro vai. Então você veja que essas profecias aqui, elas apontam, né, já que ela culmina no Armagedon, né, então ela começa aqui embaixo, ó. Não tem como ele subir e descer de novo. Se lá termina, então é porque aqui começa. Quem é esse que vem de Edom? Então ele começa aqui embaixo. Pode ter até uma outra profecia falando de uma outra cidade, mas por enquanto a gente encontrou essa daí. Mas ele está caminhando. É por isso que aquele texto que fala lá que o freio dos cavalos, né, dos 200 mil estádios está coberto de sangue. Por quê? Porque ele pega toda essa Palestina aqui, ó, tudo isso daqui vai estar manchado de sangue. Ele está vindo para arrebentar com tudo. Ele é a igreja. E sem contar que o pessoal que veio do norte e veio do oriente está sendo massacrado pelas pragas com que Deus está ferindo a terra. Tá? Já matou gente ali. Tá certo? Falando que o áudio tá o quê? Tá alto? Tá alto, tá estourando. Se o áudio continuar estourando, vocês avisam, tá, gente? Vamos lá. Então, ele tá vindo o norte já está sendo assolado pelas pragas, pelas as pragas com que Deus está jogando sobre eles. A gente leu na sexta trombeta aqui o que aconteceu com o povo que está vindo do Oriente lá, que está atravessando o rio Eufrates. E por baixo vem o filho com a sua tropa. Deus está armando uma emboscada, irmãos. Assim que a gente consegue entender isso. Deus está armando uma emboscada. Pelo norte ele jogou as pragas e por debaixo, não que ele não tenha jogado praga na Grande Babilônia inteira. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que agora a gente está chegando no final dos 1200, nós estamos chegando no final da batalha. Isso. Tá certo? Estamos chegando no final da batalha, no final dos tempos. O reino vai ser estabelecido. Então, Cristo está vindo para pegar o que sobrou da última semana de Daniel. O que sobrou. Esses são povos que sobraram. Os marcados que estão aí sobraram. Sem contar que ainda existem
pessoas escondidas nas rochas, ao qual vão ser capturados pelo povo do Altíssimo aqui, quando essa matança acabar. Segunda parte aqui, ó, ele tá indo, agora ele vai para Jerusalém. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus esposos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, né, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, o Monte das Oliveiras. Será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Fugirei pelos vales dos meus montes, né? E o interessante aqui é que diz o seguinte, no versículo 5: como fugistes do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Entendeu? Então, quando nós formos para Jerusalém, Monte das Oliveiras, ele não estará sozinho, nós estaremos com ele. Aí começa aqui a batalha, que é o texto que nós lemos, né, e tal, e começa a falar das pragas. Olha só, então será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecerão os olhos, as suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará, olha aí, ó, em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas aí, os despojos, né? Guerreou, agora é hora de recolher as riquezas, porque as nações estavam ali dentro, né? Riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes e grandes abundância. Então você veja que o segundo lugar para o qual ele vai é Jerusalém, e todos os santos estão com ele, tá? E Judá também vai ajudar nessa batalha e vai recolher todos os despojos, para então a gente ir para o terceiro e último lugar, que é aqui, Megido. Aqui é onde será a batalha final, tá? Ele veio subindo lá de baixo e vai parar aqui. Aqui é o estágio final, ó. Não é esse texto, não. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Minon, no vale de Megido. A terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi, a parte de suas mulheres, a parte da família de Natã, a parte de suas mulheres à parte, né? O interessante aqui, gente, é o seguinte: o que acontece? A gente vai ver na Bíblia, né, várias guerras ali. Como a gente está querendo organizar a guerra, a gente tem que colocar os versículos nos lugares corretos. Entende? A gente já tinha identificado aqui essa questão. Só que aí eu acabei me esquecendo de mudar os versículos. Aí agora deu isso daí. Mas daqui o Mike vai acertar isso depois. Né? Então o que acontece? Existe o texto, está lá em Zacarias 12:9. Tá? Zacarias 12:9 vai falar que existe a guerra no Megido. E é interessante que é justamente aqui, né, que finaliza, né? Que finaliza esta guerra. Está lá em Zacarias capítulo 2, no versículo 11, do 9 em diante, mais precisamente versículo 11, que é ali, que é em Megido. Fala lá, né, que grande será o pranto, né, em Megido. Megido está a noroeste de Jerusalém, tá? Israel está aqui, é mais ao norte, né? Jerusalém está por aqui assim, ó. Isso. Ó, Jerusalém está aqui. Lá, Megido está ao norte aqui, um pouco mais para o lado. A gente colocou aqui meio aproximado, né? Mas ele está aqui tá mais para noroeste de Jerusalém. Tá um pouquinho mais perto de Aí. Entenderam, irmãos, o caminho? Tá? Ele vem subindo, tá? Ele passa de Jerusalém, bota o pé no Monte das Oliveiras, acontece as coisas que tem que acontecer lá, conforme a gente leu, e depois ele vai para o Vale do Megido. Isso. O Vale do Megido é o Armagedon, a Batalha do Armagedon, é aquela batalha final, onde ele vem pisar o lagar do furor da ira de Deus. O Vale do Megido, ele parece um lagar, ele parece um vale, ele é um vale, parece um lagar onde a gente pisava as uvas, essa é a metáfora que está lá em Apocalipse 14.
que Jesus vem e pisa ali, tá certo? Então, a trajetória é essa, sabe? Ele vem de outros lugares antes de passar no Megido. Por isso já vem com a roupa salpicada de sangue, e o verso que a gente leu, que é esse que vem com as roupas salpicadas de sangue. Da onde ele está vindo? Aí ele fala, aí Jesus, ele mesmo responde, eu que venho trazer a justiça, não sei o que, não sei o que. Aí o texto que nós lemos. Tá certo? Então, do Megido, acabou a guerra, esse é o terceiro ai, esse terceiro ai ele começa quando ele vem cavalgando, vem trafegando por Bosra, Edom, passa em Israel, depois ele sobe e vai para o Megido, e finaliza o terceiro ai, que ele cumpre o lagar do furor da ira do pai dele. E aí a Palestina fica toda arrebentada de sangue, toda suja de sangue, com 200 estádios, né? 200 mil estádios. 1000 estádios, que é a hipérbole, né, que Deus faz da quantidade de gente que vai ter morte. Você imagina, então, a quantidade de cadáveres que vai estar espalhado por essa região. A gente vai ver que vai ter um tempo, mais lá na frente, que vai ser preciso para catar esses ossos dessa batalha. A gente vai ver já já. Então, gente, só para finalizar aqui, se de repente ficou com alguma dúvida, né? Eu já mostrei lá o texto de Zacarias 12:11, que é o que vai fechar aqui, né? O do Megido. E o de Jerusalém, o de Zacarias 14, né? E aí eu já li o texto para vocês também. Então, quando você lê guerra, né? Vai ter guerra. Procure saber de qual local que a gente está falando, tá? Porque não é tudo Armagedon. O Armagedon ali é a batalha final, mas já teve batalhas anteriores. Perfeito? E é importante, a gente nem falou aqui, ó. Por que isso? Porque isso é o período que tem, né? O quê? Os 30 dias. Isso. Olha só, irmãos, vamos agora entrar vamos tentar sincronizar os 1260, 1290 e 1335 por partes, tá bom? 1260 dias é quando termina a metade final da última semana de Daniel. 1260 dias. As profecias mostram 1260 dias, Apocalipse 12 fala disso, Daniel fala sobre isso, o tempo da ressurreição, tudo isso, tempos e metade de um tempo, 42 meses, tudo isso nos remete a 1260 dias. Cristo, ele fala de uma ressurreição do último dia, que é a ressurreição dos santos, é a primeira ressurreição. Isso vai acontecer no último dia, que é o dia 1260. Deus ele fracionou a última metade a última semana de Daniel em duas metades, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 1260 para cada lado, 42 meses para cada lado, tempos de metade de um tempo para cada lado. E os 1260 dias finais, que nos remete a 3 anos e meio, ou a 42 meses, tem o seu último dia. O seu último dia é o dia da vinda do Senhor. Certo? Finalizou os 1260 dias, vamos começar um período de tempo de 1260 dias até 1290 dias. O que acontece, Pedro, nesse período? Acontece tudo isso que a gente acabou de explicar para vocês. Toda essa caminhada aqui é 30 dias, seria mais ou menos isso. O terceiro ai começa... Lembra que a gente falou na live passada, no estudo passado, que o segundo ai é a sétima trombeta? A sétima trombeta, ela toca no último dia. É quando ressuscita os santos, a da primeira ressurreição, é quando tem a glorificação dos corpos, é quando tem o arrebatamento, isso é no último dia. Dali em diante começa o período de tempo entre os 1260 e os 1290. A batalha do Armagedon está entre os 1260 e os 1290. Toda essa trajetória de Jesus está entre os 1260 e os 1290. O terceiro ai cai entre os 1260 e entre os 1290. Tá entendido isso, irmãos? Essa batalha, essas batalhas que vão existir entre esse período de tempo, vai durar 30 dias. Todas elas vão durar 30 dias. Não é só o Armagedon que dura 30 dias. Todo esse processo de guerra, onde Jesus for passar para destruir e para se vingar, vai ter um período de tempo contando ali, que vai durar entre 1260 e 1290 dias. Tá ok? Entendido isso? A gente lê os textos aí, que mostra a trajetória, a caminhada, e o que vai acontecer. Só ficou faltando aqui esse texto, né?
que é o local final, né? E saiu do altar o outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas que vinham da terra e atirou-las no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado para fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, por espaço de 1.600, falei 200 mil, 1.600 estádios, tá? 1.600 estádios. Se vai ser assim de fato, irmãos, ou se isso é uma figura de linguagem, a gente vai estar lá para saber. Aqui é outro texto, ó. E seguiam-nos, tá vendo? Tá seguindo a Jesus, ó. E seguindo-nos o exército no céu em cavalos brancos. No céu por quê? Porque a gente se encontrou com ele nos ares. E vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E via um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Tá vendo aí? Que não é ele sozinho, né? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Foram presos, não foram lançados no lago de fogo. Isso. Foram presos. É despojo de guerra. Eles estão aprisionados porque vai ter o tribunal de Cristo. Tá vendo? Ó? A besta, os que sobraram vivos da batalha, tem muita gente. Quem vai para a batalha são os militares. A gente falou isso no estudo passado. São pessoas destras para peleja, que estão indo para guerrear. Tá certo? Não está indo do civil para pelejar, está indo pessoas, reis, exércitos poderosos para essa batalha. Outros se escondem, porque estão vendo que está vindo aquilo que foi profetizado pelas testemunhas. Aquele cara que está vindo lá, o senhor deles lá, ó, está vindo para matar, está vindo para se vingar e cumprir a ira de Deus. Vou me esconder, quero que as pedras caiam sobre a gente. Melhor se morrer assim do que morrer na mão daquele que está vindo no nome do Senhor. E eles se escondem, muitos vão se esconder. Muitos. E aí, esses que estão marcados e se esconderam, continuam sendo besta, o corpo da besta. Tá certo? Você lembra que é Gog e Magog? É Gog, rei de Magog, é um cabeça e um corpo. É a obra e a anti-obra. Cristo, Jesus e o Cristo, seu Cristo, cabeça e corpo. Gog e Magog, é a mesma coisa. Obra e anti-obra. Então, muitos marcados vão estar escondidos e vai ser preciso ir lá pegá-los para levá-los para o tribunal de Cristo. Tá certo? Então, quando isso acontecer, tá escrito aí, ó, a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Olha aqui, Gog e Magog sendo aprisionados. A besta do mar e a besta da terra sendo aprisionados. Que diante dela fizeram, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, agora sim, foram lançados vivos. Eles estavam vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos. Olha aí, os demais que estavam na batalha, marcados também, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A matança geral aí, tá certo? Não só no Armagedon, mas em todo o rastro de batalha onde Cristo e o seu exército que estava com ele no cavalo branco passaram deixando para trás. Era uma destruição para trás e o Éden pela frente. Tá lá em Joel 2, né? Tá lá em Joel 2. Então aqui, ó, desde a metade da semana até o fim do Armagedon haverá 3 anos e meio e mais 30 dias. Por quê? Porque a gente está lendo esse texto aqui, ó, Daniel 12:11, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e pós-ta abominação desoladora, haverá 1.290 dias, que é justamente isso que o Pedro explicou para vocês logo no início, né? Que são esses 30 dias de guerra, tempo inteiro de guerra. Quando acabar o Armagedon, pulamos de 1.290 para mais uma parte da profecia que está aqui, ó. Bem-aventurado que espera e chega
até 1335 dias. Agora, por que bem-aventurado se a igreja já foi glorificada lá atrás? Foi logo no último dia, 1960 dias, a igreja estava glorificada. A igreja ela foi glorificada aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Aqui a igreja foi glorificada. A igreja foi glorificada aqui. Passou 30 dias desde a glorificação até o final do Armagedon. E aí tem mais 45 dias aqui. E aí nesses 45 dias ele fala, ó, bem-aventurado você que chegou até aqui, hein? Pô, como assim bem-aventurado? Eu já não fui glorificado? A bem-aventurança já não está na ressurreição? Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Quem são os bem-aventurados? Os que restaram de todas as nações. Você lembra do povo que está lá? O povo que está lá no deserto, esperando, vendo tudo isso acontecer, sofrendo. Agora eles vão ser julgados. Serão julgados no tribunal de Cristo. Ó. Bem-aventurado que espera e chega até o final do tribunal de Cristo. Não é porque chegou no tribunal que é bem-aventurado, senão o diabo é bem-aventurado, pô. Né? E o anticristo também. É aquele que chegou no final, alcançou, passou ileso. Né? Aí é o final da peneira para entrar no reino milenar. No reino milenar. Tá certo? Essa é a bem-aventurança. Passar absolvido pelo tribunal de Cristo. E recebendo a sua hierarquia, maior, menor, não interessa, você vai entrar no milênio, tá certo? Essa é a bem-aventurança das nações. Olha só, lá naquele texto do Vale do Megido, você errou? É esse texto aí? Multidões, né? Aqui, ó, Joel 3,12, ó, movam-se as nações e subam ao Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então já tem a localização de onde que vai ser o tribunal de Cristo. A igreja, aí tem que ler depois Joel 2, né? Vai lá pegar as pessoas que estavam escondidas nas cavernas, nos montes. É o contexto imediato disso aí. Então nós vamos capturar os reis. E vamos pegar os reis e vamos colocá-los lá para fazer essa reunião, né? Aonde ele será julgado. Ó, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Vale da decisão e vale de Josafá é a mesma coisa, tá, irmão? De Cedron também. E tem uma como é que fala? Uma tradição, né? Tem uma tradição que diz... Em Israel, isso aí é... Israel, né? Fala em Jerusalém que... tá vendo esse monte de catacumba aí? São de um monte de judeus que sabem que eles liam os profetas e sabiam que o Vale da Decisão seria o dia que o Senhor viria julgar os povos. Então eles morriam e já botavam as suas lápides aí para quando eles fossem ressuscitar já tem o seu lugar cativo ali de honra no Vale da Decisão, sabe? Não ia precisar ficar amontoado. Como se fosse uma área VIP, então eles já compravam ali no Vale da Decisão a sua tumba. Tem uma live que eu fiz que fala sobre a Porta Dourada. Na Porta Dourada você vai ver ali várias catacumbas ali debaixo da Porta Dourada. Por quê? Porque ali na Porta Dourada eles acreditavam exatamente nisso. Quem ressuscitar aqui nas portas de Jerusalém vai ter mais galardão, é mais o bem-aventurado, vai ser julgado mais rápido, né? E vai ser aquele camarada que vai ter uma ressurreição melhor, né? Então é o que eles pensam, né? A tradição deles aí. Bom, dito isto, como que vai ser então o tribunal de Cristo? Olha que interessante, né? Vamos ler esse texto aqui, ó. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriu-se os livros. Que livros são esses? Lembra lá de Apocalipse 20? São os mesmos livros, só que aqui ele vai julgar quem está vivo. Aqui não é ressurreição de ímpio. Aqui é para julgar aqueles que não morreram por nenhuma das pragas e chegou até o tribunal de Cristo. Aí abriu-se os livros das obras. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, ou seja, o anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, todavia lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo, ou seja, pessoas não marcadas pela besta, mas que faziam parte da nacionalidade das nações que se levantaram contra Jerusalém. Você lembra que Deus, em Daniel, ele caracteriza os reinos como animais? Lembra? A Grécia como
como o bode, e a Medo-Persa como o urso, não é isso? Isso. Você lembra que eram animais? Ele está se Leopardo, leão. Ele está se referindo a esses reinos chamando de animais, porque nós estamos em Daniel. E Deus está usando a mesma analogia para chamar nações de animais. E no final ele chama o último reino de besta, né? Uma besta que tinha 7 cabeças. Tudo bem. O que interessa é que esses animais que formavam reinos, nem todos ali daqueles reinos vão estar com a marca da besta. E vão ganhar mais um tempo de vida, que é o milênio. É o período milenar. Os que estão marcados, sobraram lá das guerras, e esses estão aprisionados, fazem parte da besta, junto com o falso profeta, que é o anticristo, e eles, ambos, vão ser lançados agora vivos no lago de fogo e enxofre. Essa é a vingança dos santos, é a sentença deles. Vão ser julgados e condenados ao lago de fogo e enxofre, marcados pela besta. Mas também está entrando nações sem a marca da besta, que sobraram dessas guerras. Tá certo? Que estavam no deserto, escondidas, fora do sistema, junto com a igreja, ouviram a voz das testemunhas, creram, se arrependeram, não quiseram ser coniventes com o 7º Império, nem com o 8º. Foram para o deserto com a igreja. Agora, elas vão entrar no milênio, mas elas precisam ser julgadas para receberem segundo as suas obras. E o que eles vão receber segundo as suas obras? Vão receber um ranqueamento no reino, maiores e menores, vão receber as suas funções dentro do reino. Irmãos, é um reino. Quando você conhece o reino milenar de Cristo, quando você lê Ezequiel, quando você vê a engrenagem do reino milenar, você entende a organização que vai ser. E tudo começa no tribunal de Cristo. Esse tribunal demora de 1290 a 1335, 45 dias, para isso. Esse tempo todo vai ser colocado todos os pingos nos is. Toda essa legião de pessoas que está entrando no milênio vai ser ranqueada, vai receber terra, vai receber herança. Uma herança da terra. Não a mesma herança, nós vamos reinar sobre a terra. Os eleitos recebem uma herança de reinar sobre a terra. Esses estão recebendo a herança de serem regidos nessa terra. Vão ser regidos pelos reis e sacerdotes e por Cristo. Mas eles recebem lugar para morar. Se lembra do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor? O que acontecia no ano do jubileu? O estrangeiro recebia a terra. O escravo era libertado. Era o ano de justiça, o ano aceitável do Senhor. Isso é uma sombra do verdadeiro jubileu, que é o milênio. Isso está sendo colocado de forma organizada no tribunal de Cristo. Para isso tem o tribunal. Nós vamos ler os textos, você vai ver Cristo galardoando a igreja, começando o juízo pela sua própria casa, pela igreja. Juízo, porque quando você julga, você determina quem é absolvido, quem é condenado, quem é maior e quem é menor. Você está julgando. E a igreja vai ser julgada para receber o seu galardão. Vai ter maiores no reino e menores no reino. Tá certo? Vão ter pessoas reinando sobre mais cidades, mais nações, e pessoas recebendo menores galardões. E isso é o tribunal de Cristo. Tá certo? Vão ser especificados ali do Israel terreno que entrou, que Israel não é uma nação, também vai entrar a nação de Israel no milênio. Pessoas de Israel, pessoas de Jerusalém vão entrar no milênio sem a marca da besta, vão ser julgados. E muitos ali vão receber sacerdócio, um sacerdócio segundo a ordem de Zadok, um sacerdócio levítico. Isso tudo está dentro da engrenagem do templo. E a gente vai ver na próxima live que a gente for fazer, quando a gente entrar na engrenagem do milênio no templo de Ezequiel, que é a próxima live. É um exemplo bem prático, por exemplo. A gente vê Egito vai se levantar contra Israel, né? Mas a Bíblia diz que haverá nações egípcias no reino milenar. Sim. Né? A Síria vai estar. A Síria também. Então, quer dizer, a nação em si, como seus representantes, se levantou contra Israel. Mas tem gente daquela nação ali que não vai se levantar contra Israel. Ouviram as pregações das testemunhas e se arrependeram. Está aqui, ó, Zacarias 14,16, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Não é que esses que estão no reino milenar foram contra. A nação a qual ela pertencia foi contra, né? Que vieram contra Jerusalém,
subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. A gente já leu, dá um zoom, volta lá para os 1260, 1290, 1335. Tem aí? Olha aqui, ó. Deixa assim. Olha aí, ó. Só para recapitular. Armagedon e todas as batalhas que vão existir na volta do Senhor, 30 dias. Do último dia da ressurreição até o final da última batalha, que é o Armagedon, 1290 dias. 30 dias se passaram. De 1290, finalizando a batalha, até os 1335 dias, Tribunal de Cristo. Que dura 45 dias. É um total de 75 dias de plus após 1260 dias. De 1260 a 1335 são 75 dias que tem que acontecer as batalhas e depois o Tribunal de Cristo. Tá certo? É assim que a gente entende esse período de tempo. Tá certo? Não é Jesus volta e... Não. Jesus volta, tem mais 30 dias de batalhas dentro daquele, desde Borja, passando por Jerusalém, indo até Megido, depois reunir todos os que estão espalhados na terra, reuniu, levou para o Tribunal de Cristo, e aí são mais 45 dias julgando. Quem passar dos 45 dias é um bem-aventurado, falando aqui única e exclusivamente para as nações. Tá? Olha aqui, ó. Quem é que vai estar julgando lá? Né, olha aí, quem vai estar julgando, no Tribunal? A igreja julga no Tribunal de Cristo? Não, a igreja é julgada. Ela vai ser julgada, ela vai ser galardoada, ela faz parte do tribunal como réu, não é isso? Ela vai estar ali não é para ser condenada ou absolvida, não tem como que ela está glorificada. Está glorificada, ela está recebendo a herança, está recebendo o prêmio, está recebendo o que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, a terra e as nações. Essa é a herança dos santos, o galardão. Tá certo? Está recebendo isso, mas tem maiores e menores, quem vai receber mais e quem vai receber menos. Isso é pautado em juízo, falado em juízo. Olha aí, ó, o texto. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas citações. Está falando para quem? Os discípulos. Os apóstolos dele, para os seus 12. Olha aí. E eu vos destino o reino como o Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, que somos nós, e também são as 12 tribos literais. Tá certo? Se cumpre em nós e se cumpre neles. Nações, os eleitos e as nações. Por exemplo, quem é que vai determinar quantas nações você vai estar herdando? Né? Os Cristo e os apóstolos vão estar determinando isso daí. Tá? Aí o que vai acontecer? Né? Olha o que também será decidido no Tribunal de Cristo. Ezequiel 47, 21 e 23. Repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para vossa herança e para a dos estrangeiros, que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco estarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que da tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Então, olha que interessante. O que vai ser colocado aqui no Tribunal de Cristo? Tá? Vai ter ali gentios e terá ali judeus naturais. Serão distribuídas terras ali para judeus naturais, para eles habitarem, e também as nações. Quem é que vai reinar sobre eles? A igreja. Mas eles vão estar morando ali, tá? E quem vai reinar sobre eles somos nós. Mas eles vão estar morando em terras. É tipo no período feudal. Tem lá o feudo e tem lá, né, as pessoas trabalhando para o feudo. Agora, a lei ali é o seguinte: vocês vão sortear essas terras aqui, tá? E se um estrangeiro quiser se naturalizar, ele pode se naturalizar, tá? Então, isso vai ser decidido tudo no Tribunal de Cristo. Aonde ele vai morar, qual herança ele vai ter, aonde o estrangeiro vai poder habitar, né? Tudo isso será decidido no Tribunal de Cristo, ó. E vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Ou seja, um egípcio quer morar em Israel. Aceita ele vai morar em tal terra, ele será considerado um natural de Israel. Irmãos, é tão organizado o Tribunal de Cristo, é uma coisa tão perfeita da parte do Senhor, que ali vai ser determinado, inclusive, quem é que vai coletar os ossos da batalha para enterrar em lugar específico. Vai ter um lugar específico para enterrar
os ossos daqueles que pelejaram contra o Senhor. Tem lugar específico para isso. E vai ter um determinado período de tempo também, que esse período de tempo, ele está conjugado com a construção do templo da onde Cristo vai reinar com a igreja, lá em Jerusalém, no Monte Sião. Tá? É disso que a gente vai falar agora? Vou mostrar aqui para vocês que para ser estabelecido o início do reino milenar de Cristo, a inauguração do templo, algumas coisas vai ter que acontecer antes. Tá? Antes disso, a gente vai ler aqui, ó. Você leu esse texto? Esse ainda não. Vi tronos assentados sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Aqui está falando dos 12 lá, os 12 apóstolos no tribunal de Cristo. Só estamos lendo os textos que vão estar endossando o que a gente está falando. Que a igreja não está julgando aqui. A igreja ela só julga no tribunal do trono branco, lá no final do milênio. Agora ela está sendo avaliada. O julgamento aqui é um julgamento de galardoar, não é um julgamento de condenação. Exatamente. Para a igreja, não. Para a igreja, não. Mas para muitos das nações lá que entraram marcadas vivos, já foram jogados no lago de fogo e enxofre. Então mas as nações marcadas estão sendo condenadas, assim como o falso profeta. Foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mas olha aqui, ó. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Se você for ler lá Mateus 25, você vai ver que é uma conversa, um diálogo e tal. Quando fizemos isso, gente, isso não vai ter, né? A gente vai ser, é um arrebatamento, é um rapto. Já, não tem como ficar separando, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Não, no arrebatamento já está glorificado. E não tem como ele reunir as nações para dizer quem é filho dele e quem não é. Os filhos dele serão juntados de todas as nações ao encontro com ele nos ares. Então esse texto aqui está falando para as nações. Mateus 25 está falando do tribunal de Cristo diretamente para as nações. Olha como começa o texto. E todas as nações serão reunidas diante dele. Para quê? Para ser julgada. Nesse momento, aqui é o que o Igor estava falando, nesse momento aqui a igreja já está cansada de estar glorificada, cansada de ter sido galardoada já. O julgamento já chegou no momento das nações serem julgadas. Se lembra que eu falei que começa com os de casa? O juízo começa na própria casa. Primeiro é o galardoamento da igreja, depois as nações. Óbvio que a besta e o falso profeta vão ser jogados também no lago de fogo e enxofre, mas esse momento aqui que ele está colocando as nações diante dele é para mostrar dentre as nações as que entram no reino e as que vão ser jogadas no lago de fogo e enxofre. Nações de âmbito geral ali, está ali na frente de Cristo para ser julgado, nações marcadas e nações não marcadas. Esses são ovelhas não marcadas e os bodes que estavam marcadas. Se lembra? O bode peludo, Edom, os descendentes de Edom, bodes, são chamados de bodes. Então aqui, os marcados pela besta, pelo sistema da besta, tá certo? Esses são chamados de bodes, estão à esquerda. E à direita estão as ovelhas, os mansos, aqueles que se arrependeram. E que serão pastoreados pela igreja. Que serão regidos pelo reino de Cristo, tá certo? Então, quando você lê lá Mateus 25, é o dever de casa de vocês, lê lá o contexto todo, você vai ver que está falando das nações, não está falando da igreja ali. O reino é que você vê, mas foi preparado o reino para eles. Eles vão participar do reino, gente. Claro, não tem 4 dimensões, o reino não tem 4 dimensões, o povo não faz parte das 4 dimensões, então eles estão recebendo herança, estão recebendo a terra. A gente não leu lá o texto que eles vão ter terra para poder... Aqui, olha eles recebendo a terra aqui, como herança aqui, Tá aqui, o texto aqui, Repartirei, pois, a terra entre vós, segundo as tribos de Israel, será, porém, que as sorteadas para a vossa herança. Eles vão ter herança de terra. Só que, como eu expliquei, eles vão ter a terra como herança no sentido de estar ali para habitar. Vamos colocar, por exemplo, um país onde existe um rei ali. O rei é o senhor daquela terra, mas isso não significa que o cara que mora ali não é dono daquela terra. Entendeu? Ele é dono daquela terra, mas tem um rei que governa sobre ela. E esse rei é o senhor de toda aquela terra em geral, né? Mas aquela pessoa que mora naquele espaço de terra ali, ele sabe que está morando ali numa terra a qual existe um rei que reina ali, entendeu? Isso eu acho que não tem nem complicação de explicar isso, não é bem tranquilo. O Senhor respondeu:
eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Agora está falando da igreja. Isso, é um julgamento que vai falar da igreja aqui agora. Ó. Tá vendo? Porque vai ter cristãos, né, apóstatas ali. Vai ter cristãos apóstatas ali, ó. Você sabia que eu sou um homem severo, ó. Você já me conhecia, sabia da minha palavra, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Ou seja, o contexto ali é você multiplicar os dons que Deus te deu. Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Ele disse aos que estavam ali, tome dele a sua mina, e dê ao que tem 10. Lembra da parábola das minas? 10 cidades? E dê a que tem 10 cidades. Disseram, ele já tem 10. Ele respondeu, eu lhes digo que a que tem, mais será dado. Mas a que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Só uma pausa aqui, antes de a gente falar o versículo seguinte, 27. Então vamos supor, tem o Beltrano e tem o Ciclano. O Ciclano foi glorificado e vai reinar sobre 10 cidades. O Beltrano foi reprovado. Aí, o que ele iria reinar vai passar para aquele que tinha 10, aquele vai ter mais de 10 cidades, entendeu? Então, até o que ele tem foi tirado e foi dado para o outro. E assim vai ser. E ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Sabe por quê, irmão? Porque se ele apostatou, ele botou a marca. Claro. Mas ele está comparecendo diante de Cristo porque ele não confirmou a eleição dele. Não confirmou. Né? Tá certo? Ele apostatou. Ele tirou, ele virou de costa para o seu Senhor e colocou a marca. Tá certo? Então esse vai ser julgado e vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Você lembra que tem um texto em Mateus que fala assim, Senhor, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, não te conheço, aparta-te de mim porque você tem iniquidade. E ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Jesus diz, eu não te conheço. Eu não te conheço. E aqui está dizendo a mesma coisa, ó. Tu tem que chamar de servo mau. Servo mau. Como é que um servo mau vai ser glorificado? Não, ele está recebendo a qualificação dele, servo mau. Servo mau. Servo mau, lago de fogo e enxofre. Tá certo, irmão? Então, a gente está tentando colocar bem, para vocês verem o tamanho da organização que é o Tribunal de Cristo e como é difícil de a gente pontuar cada coisa que vai acontecer nesse tribunal. Tá certo? Você vê aí que está sendo julgado para galardoar a igreja glorificada. Tem aqueles que não cumpriram a sua vocação e apostataram, vão botar a marca e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o povo da besta, que não deixa. Esses que apostataram viraram o povo da besta. Botaram a sua marca. Então comeram e beberam e negaram a Cristo. Esses passaram do reino de luz, passaram para o reino das trevas. Então vão ser julgados junto com os marcados. Mas quando eles aparecerem diante de Cristo para serem julgados, Cristo vai olhar na cara deles e vai falar, não conheço vocês. Mas, Senhor, eu fiz isso, o cara ainda vai querer argumentar, eu fiz aquilo no teu nome. Eu não te conheço. Você não tem a marca, o selo do Deus vivo. Você não tem o meu nome sobre a tua vida. Então eu não te conheço. Vai para o lago de fogo, junto com as nações da besta, que estão marcadas, e junto com o falso profeta, que é o próprio anticristo. Tá certo? Aí as nações que não colocaram a marca vão ser julgadas para receberem a terra e para serem qualificadas entre maiores e menores dentro do reino, porque vão ter funções para eles dentro do reino. Tá certo? E dentre essas nações tem Israel, o Israel terreno, as duas casas de Israel, o povo de Israel gentio e o povo judeu, ali terreno, e eles vão receber especificações que não fazem parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Eles vão receber as suas funções porque estão recebendo a herança, entrando como povo no milênio. Então você entendeu, né, que no tribunal de Cristo a igreja não é condenada, ela é galardoada. O julgamento é para galardão. Galardão. Nações, nós teremos ali salvos e não salvos, tá? Ou melhor dizendo, pessoas que vão entrar no reino e pessoas que vão ser condenadas, e também tem um terceiro grupo, esse que na verdade faz parte do primeiro, só que foram condenados. Esse grupo são aqueles que eram eleitos, mas não confirmaram a eleição. Você quer aqui para cá? Vamos embora, vamos mandar. Né? Falamos do Tribunal de Cristo, viu, irmãos? Ó,
Então a gente acabou de falar do Tribunal de Cristo, é o período de 1290 a 1335. Acabou 1335 dias, esses são os bem-aventurados que aguardam e alcançam, esperam e alcançam o final do Tribunal de Cristo para poder entrar no milênio. Só que antes da inauguração do reino de Cristo, antes da inauguração do estabelecimento do período milenar, isso aí é tudo transição de um reino para outro, porque Cristo está vindo fazer essa transição, ele tomou posse do reino e está transitando, está colocando ordem para começar o dele sobre a terra. Então agora vai ter um período em que o templo, outra revelação tremenda, irmãos, foi a gente meditando que a gente chegou nela. Outra revelação tremenda. Fim dos 7 meses. Então, só que eu vou falar, ó. Nesse período do Tribunal de Cristo até a inauguração, bota a cassetinha aqui, ó, do período do Tribunal de Cristo até a inauguração do templo, tem um período de 7 meses. O que acontece nesses 7 meses, irmãos? Vai acontecer uma coisa conjugada com a outra, a edificação do templo e o enterro dos ossos daqueles que morreram na guerra, nas batalhas em que Cristo veio pisar o lagar do furor da ira de Deus. Vamos ver os textos aí para vocês verem que isso não é coisa da nossa cabeça. E por que eu estou afirmando que em 7 meses acontece uma coisa e a outra? Você vai ver o texto que fala. Então, acabou o Tribunal de Cristo, passamos por essa fase, né? Os que tinham obras de palha, já foi queimada a palha, né? Tudo mais. Os ímpios foram lançados no lago de fogo e enxofre, né? Os servos maus, as nações que passaram entraram no milênio, cada um com as suas funções delegadas a ela, e a igreja já sabe com quem que vai reinar. E aí, vamos ver uma das funções que nós temos aqui, enterro dos ossos. Olha só. Quem é que vai estar enterrando os ossos durante 7 meses? Então, é o período em que está sendo enterrados os mortos e mais algumas coisas que a gente vai ler ali, ó. E a casa de Israel, ou seja, os judeus na carne, tá? Os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Enterrar os mortos da batalha. Da batalha. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra. Isso aqui é interessante, essa expressão, ó, purificar. A gente vai ver por que Deus está mandando purificar a terra, tá? E qual terra que é? Durante 7 meses farão essa busca. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo algum osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, o pé daquele homem, né? Um sinal, uma estátua, até que os enterradores o enterrem, aí sim, aqui, né? No vale. Olha que da revelação. multidão de Gog. Olha só, irmãos. Vamos ler essa. Bota nessa expressão aqui. É aqui, ó. Calma. Então, Peraí. Tá aqui em cima. Aqui. É. Calma. Vamos lá. Você viu que tem um lugar específico para enterrar os ossos? Olha o lugar aonde que Deus vai colocar os ossos desses que morreram. No vale da multidão de Gog. Quem é a multidão de Gog? É Magog. Certo? É o seu povo. Os seus marcados vão ter um lugar específico no mapa para serem enterrados. E se chama Vale de Gog. Isso é muito curioso, irmãos. É muito interessante essa expressão Vale de Gog. Porque quando você vai para o hebraico e estuda a palavra vale, você vê que a palavra vale, por exemplo, Vale de Jezreel, Vale do Megido, Vale de Acor, todos esses vales, eles têm uma nomenclatura idêntica, igual, para formar a palavra vale no hebraico. Mas, especificamente, o vale da multidão de Gog, ou vale de Gog, ele tem uma expressão, uma diferença na formação da palavra. Vamos lá para vocês entenderem a palavra vale no hebraico. Eita. Deu ruim aí. Sozinho aqui, sozinho. Tem nada. Foi ou não? Foi sozinho.
Aqui, ó. O vale de Gog, a palavra vale no hebraico é Gai, abreviado do grego. Essa palavra Gai, ela é hebraica, é a palavra que forma vale de Gog, Gai. E essa palavra Gai no hebraico é a abreviação do grego da palavra Geena. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra que forma vale de Gog, a palavra vale é no grego a palavra que forma Geena. O que você está querendo dizer com isso, Pedro? A primeira morte, você se lembra que existe diferença entre a primeira morte e a segunda morte? A primeira morte é quando a gente vai para debaixo da terra, certo? E na sepultura é onde é colocado os seus ossos. Os ossos daqueles que estão marcados pela besta e que foram mortos pela batalha, esses vão para o vale de Gog. É como se Deus ele estivesse mostrando para o povo do milênio que naquele lugar estão os que prevaricaram de Deus na luta contra o seu filho quando ele veio estabelecer o seu reino. E naquele vale de Gog estão os ossos desses que morreram. E está mostrando que naquele vale de Gog é a antessala para o lago de fogo e enxofre. Por isso tem um vínculo, vale de Gog e Geena, na sua expressão que monta a palavra vale de Gog. Tem um link entre esses dois lugares. Aqueles que morreram a primeira morte na batalha estão ali naquele vale, porque quando eles forem ressuscitar depois do milênio, na segunda ressurreição, eles já vão ser sentenciados ao lago de fogo e enxofre, porque eles já estão na sua antessala ali, no vale de Gog. É um Geena dos mortos, é como se fosse uma sepultura que já mostra, já localiza que quando eles ressuscitarem, é um memorial daqueles que morreram, que quando eles ressuscitarem na segunda ressurreição, eles vão para o próximo lugar, que é o Geena. Esse lugar é uma antessala do Geena, porque esses morreram na batalha e não foram para o Geena. Eles morreram a morte natural. Então eles estão no Vale de Gog, que é uma antessala para o Geena. E é próximo um lugar do outro. Olha só, irmãos, que é tudo em Edom. É, tudo em Edom. Você botou aí, não, né? É porque eu não botei o mapa, mas Borja fica aqui perto de Edom, né? Mas o Vale de Gog fica um pouquinho mais para cima. Você não fez, né, mané? Aqui, fica para cima aqui. O Igor tá muito distraído, irmãos. Olha só, assim ninguém vai entender nada. Dá a volta aí. Olha aqui, ó. Tá vendo a Jordânia aqui, irmãos? Aqui ao leste do Mar Negro, tá vendo aqui? É o Vale de Gog. Fecha aqui o mouse. Eles vêm lá o mouse, não vem? Vem. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O Mar Negro. O Mar Negro tá aqui. Aqui a leste... É quase onde tá essa placa 35 aí. Onde tá essa placa verde aqui é o Vale de Gog. E Edom tá aqui embaixo, ó, na Jordânia. Boja, Edom. Tudo isso aqui é Edom, ó. É uma coisa próxima da outra. Aqui vão ser enterrados. É um cemitério. O cemitério dos que morreram marcados pela besta. Que quando ressuscitarem na segunda ressurreição, eles vão vir aqui para o Lago de Fogo e Enxofre, que é em Edom. Tá? Quem estuda o milênio comigo aqui no seminário sabe que Edom é o Lago de Fogo e Enxofre. Tá certo? Explicado isso, irmãos? Então vai ter um cemitério ali, e nesse cemitério vai estar dizendo, olha, esse pessoal aqui é o que veio da guerra, morreu, marcado pela besta, e quando ressuscitarem vão direto para o Lago de Fogo e Enxofre. Né? Olha aí. Vamos ver aqui. Então, aqui é o seguinte, por que está purificando a terra? Né? Tem um motivo. Só tem aquele texto de Vale de Gog? Não, você não aqui, leu esse aqui. Você não leu esse. Não, eu não li porque você fala da explicação. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. Oriente do Mar Negro. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. E lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Tá certo? Irmão, olha só. Gog vai ser enterrado ali. Gog é o reino.
Magog faz parte de Gog. Então, quando ele fala Gog ali, parece que ele vai enterrar o anticristo ali. Não, o anticristo vai ser lançado vivo no Lago de Fogo. Vai ter só um memorial ali. É o memorial de Gog ali. Gog é a terra toda. Magog faz parte de Gog. Tá entendendo? É como Nabucodonosor e Babilônia. Vou dar um exemplo. Quando falava Nabucodonosor, falava Babilônia. A pessoa dele representava o reino. Então aqui Gog, ele está dando uma sepultura para Gog, porque Gog tem o seu corpo que é Magog. Então Magog vai ser enterrado ali. E quando olharem para Magog, eles vão falar ali, ó, tá vendo? O reino de Gog está ali. Porque a pessoa de Gog está no Lago de Fogo e Enxofre. Foi colocada viva no Lago de Fogo e Enxofre. Isso. E os que restaram junto com ele, marcados junto com ele no Lago de Fogo e Enxofre. Depois vocês pesquisam lá a palavra vale, vocês vão ver que ela forma, a palavra Gai forma Geena no grego. Então, gente, recapitulando, né? Estão tendo 7 meses ali para poder. Não é que deu um prazo de 7 meses, que levou 7 meses para poder estarem limpando a terra. Com qual propósito? O propósito de não somente limpar a terra, purificar a terra, para que, Ezequiel 43:9, ó, agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Deus ele está querendo estabelecer o reino dele, né, ali em Jerusalém, mas primeiro tem que limpar todos os cadáveres, tem que tirar os mortos ali, ó, Ezequiel 43:7. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Esse texto de Ezequiel está em Ezequiel 43, ele está mostrando o templo para Ezequiel, onde ele vai habitar, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Então ele está falando, ó, eu vou morar aqui, mas antes tem que limpar tudo isso aí, tá? Porque é aqui que eu vou botar o meu trono e a planta dos meus pés. A edificação do templo. Ao mesmo tempo que tem gente limpando a terra, né, captando os ossos, enterrando os mortos, né, tem gente fazendo a edificação do templo. Tá? Pessoas edificando o templo. Vamos ler aqui, ó. Ele mesmo, o renovo, né, edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos. E essas coroas serão de Elém e de Tobias e de Gedaías e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor, vosso Deus. Então você vai ver que as pessoas vão vir de longe, como diz aqui, vão vir de longe, e vão ajudar na edificação do templo. Esses que virão de longe, qual parte eles vão estar edificando? Olha aqui diz Isaías 60:10, ó. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Por quê? No meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Então, vai estar um monte de gente fazendo um monte de coisa. Enquanto uns fazem uma coisa, outros fazem outra coisa. Tem texto que a gente não colocou aqui, Pedro. Mas lá em Ezequiel 39 fala que vão levar 7 anos para se juntar e queimar todas as armas de guerra. Então vai ter gente também com a missão de estar reunindo todas as armas do mundo para poder estar queimando. No milênio não se ensina mais a guerra. Vão pegar as armas e vão transformar em rélias para arado, para o cultivo. Na aula do milênio eu falo sobre isso, né? Você vai ver que o Senhor vai tirar a guerra do coração das nações e vai ensinar a produzir, porque a terra vai estar fértil demais. Aquele que planta vai seguir logo aquele que colhe. E os outeiros destilarão mosto. E vai ser uma riqueza, uma mudança de gênero muito grande. Então, e Deus, e Cristo e a igreja vão queimar todas as guerras, não vai mais ensinar a guerra. A lei do Senhor vai vigorar de Sião. Qual o texto de baixo aí? É aquele do anjo. Aqui. Então, calma aí. Então, vamos lá, olha só. Você entendeu que pessoas vão vir edificar não só o templo, como os muros do templo? Homens de carne e osso vão fazer isso?
Aí vem uma coisa maravilhosa, irmãos. É muito tremendo isso. Você vai entender por que Ezequiel viu aquele anjo. Um cordel de medir. E a vara. Isso, uma vara. Uma vara. É para poder você dobrar, fazer em locais mais difíceis, né? E outra uma grande reta. Né? Por que Ezequiel viu isso? E por que foi dado a Ezequiel a planta, a maquete do templo perfeito? E que isso serviria de vergonha para a casa de Israel? Por quê? Você vai entender que muitos da casa de Israel vão edificar esse templo. Vão vir de longe edificar esse templo. E eles vão fazer esse templo baseado numa maquete, num projeto que foi dado a Ezequiel. Uhum. E foi dado por um anjo a mando do Senhor. Só que isso era uma sombra, irmão. Isso era uma sombra. A gente vai ler o texto aqui que isso era para Ezequiel guardar no coração e passar para a casa de Israel. E o momento certo disso acontecer vai ser no milênio. Quando Cristo mesmo e a sua igreja vão estar ali supervisionando a construção do templo. Esse anjo é uma sombra de Cristo no milênio, edificando, mostrando para aqueles que vão construir como deve ser feito. E a casa de Israel vai estar ali fazendo isso. É como se fosse o engenheiro da obra. É a sombra. Olha o texto aí, irmãos. Olha que lindo. Imagina Cristo sendo esse anjo, mostrando para a casa de Israel como deve ser edificado o seu templo da onde ele vai reinar. E interessante, né, que ele fala assim, logo no início do capítulo 40, não está aí no verso, né, está no verso 1 e 2, que ele fala, isso é para a casa de... Está aqui, vamos ler, está aqui. Tá aí o texto aí, pô. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração. Olha que coisa. Tudo quanto te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vires. Aí você lê Ezequiel do 40 a 43, você vai ver as medidas, a construção, os altares, toda a edificação do templo, detalhe por detalhe, o que está desenhado nas paredes, o tamanho das janelas, o tamanho do vestíbulo das portas, toda a arquitetura do templo da onde Cristo e a igreja vão reinar. Todos os detalhes, todos os menores detalhes. Por que Deus foi tão rico nesses detalhes? Porque o dia da edificação desse templo vai acontecer no milênio. Olha aqui, gente, nós vamos ler de novo esse texto aqui, ó. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, ele mesmo, né? Então, por que ele mesmo? Porque ele faz parte dessa construção, porque ele é o que vai estar ali guiando, como ele fez com Ezequiel, aquele anjo ele fez com Ezequiel. Então ele vai estar ali guiando, ele vai estar ali apontando, ele vai estar ali supervisionando, ele vai estar ali como um engenheiro. Mas ele ainda não habita ali. Não habita. Para habitar ali tem que primeiro tirar todos os cadáveres. E isso está acontecendo conjugadamente. E o tempo tem que estar pronto, né? Também, né? E dentro desse tempo tem que estar pronto. Porque quando estiver pronto, irmãos, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Que é isso aqui, ó. Inauguração do templo, festa dos tabernáculos e bodas do Cordeiro. Tá vendo quanta coisa tem que acontecer, irmãos? Até Cristo começar a reinar de fato de dentro do seu templo. Muitos vão falar, eu já sei. Mas o Senhor não mora em templos feitos por mãos de homem. Concordo. Mas esse templo aí é feito pelo próprio Filho de Deus. Você se lembra? Você se lembra da profecia que deram para Jessé? Que do seu rebento sairia um que lhe construiria um templo? Não é isso que diz a profecia? Construir casa. E construir uma casa. Óbvio que está se falando do corpo do seu filho, que veio em carne, e depois falou dele mesmo, e depois falou do seu corpo, que somos nós. Se cumpriu? Se cumpriu. Mas no milênio, também foi prometido ao Cristo que ele reinaria de onde Davi reinou. Tá certo? Foi-lhe prometido isso. E ele vai ter uma casa. E ele vai edificar uma casa. E vai se cumprir nesse momento também essa profecia. Tá certo? E depois fala-se assim, que a glória da última casa seria maior que a primeira.
A última casa, irmãos, não somos nós. A última casa é a Nova Jerusalém que desce do céu. E ali é o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a glória da última casa. Óbvio que passa por nós, passa por Cristo, passa por nós, a igreja, passa pelo templo de Ezequiel, Cristo é a igreja no milênio, e depois vai se cumprir na última. E muita gente fala, a segunda casa. Não é, está escrito a última casa. E a última casa é a Nova Jerusalém, que está preparada antes da fundação do mundo, para que a gente habite com o Senhor nela. Quando ela desce do céu no final do milênio. Entende, irmãos? É isso aí. É a pátria que está nos céus. Olha aí, ó. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a visão de que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram, olha aqui, ó, as visões, está em destaque aqui, ó, as visões a que vi junto ao rio Quebar. Ezequiel 47, ele está vendo a glória de Jesus entrando no templo, ou seja, está começando a funcionar o negócio. Tá? 47 não, 43. 43, 1 e 7, desculpa. Tá começando a funcionar o negócio lá no templo, tá começando a funcionar, e ele vê a glória de Jesus entrando, ou seja, inaugurando todos os serviços, né? E ele tem a mesma visão que ele viu lá no rio Quebar. Qual foi a visão que ele viu no rio Quebar, gente? O mar de vidro, os querubins, as rodas, isso foi a visão que ele viu, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas olha, vamos ler esse texto que é tremendo. Olha a inauguração do templo aí, ó. Lê de novo, vamos lá. Então, me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E a glória e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto a mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Inaugurado para sempre. Inaugurou o templo. Chegou. O momento é ali agora. Entrou pela porta do Oriente. A famosa porta do Oriente que você lê em Ezequiel do 40 a 48, que ela abre em determinados momentos e só fecha em determinados momentos. É por onde o Senhor entra e sai de dentro do templo. E ele entra aí, e o detalhe importante que vocês têm que entender é que ele fala: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas, do estrado dos meus pés. Antes ele morava no céu, reinava do céu, do trono, e o estrado dos seus pés era a terra. Agora não. Agora o trono e o estrado dos seus pés são aqui na terra, lá dentro desse templo que Ezequiel recebeu a planta e mostrou detalhe por detalhe para Ezequiel de como se deve ser construído. E esse é uma sombra do que vai acontecer no milênio, é a maquete, a visão da profecia que vai se cumprir no milênio, quando a casa de Israel terrena e as nações da terra levarem as suas riquezas para construírem o templo vai ser maravilhoso, irmãos. E Cristo vai reinar dali com a igreja, dali daquele templo. E aí você se lembra que Ezequiel, quando viu a glória de Jesus entrando ali, ele passou a ter a mesma visão que teve no rio Quebar. Aí, olha que interessante esse texto aqui, gente. Agora João tendo a mesma visão do que Ezequiel teve, só que com mais detalhes, ó. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, a igreja, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Olha aí, ó. E tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Lembra lá que só 144 mil pode cantar? Dizendo: graças e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és o santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então você vai ver aqui, né, que a igreja, ela vai ter acesso ao céu. Ela não vai morar no céu, mas ela tem acesso ao céu. Então o que a gente pensou aqui? Se no momento que inaugura o templo ele passa a ver o mar de vidro, o que a gente está entendendo? A gente está entendendo que enquanto houver essa festa aqui na terra, com os judeus na carne, felizes da vida, com a glória de Jesus entrando ali, nós estaremos diante, né, de Deus no céu naquele momento. Né? Há algum erro nisso? Não, está escrito, está aqui. Ó. Não tem mar de vidro aqui na terra, só pode ser no céu. E quem é que venceu a besta? A igreja. Então esse texto está falando que a gente estará neste momento no céu. Não é que a gente vai morar no céu, mas é que teremos acesso a momentos esporádicos. O nosso sacerdócio, irmão, o sacerdócio ele vai ser diante de Deus. Vai ser sacerdotar as nações diante de Deus. E na terra a gente exerce o ofício real de reinar sobre eles. Então existe uma diferença na função de sacerdócio e numa função de rei. Tá certo? E isso vai acontecer entre céu e terra. Na festa dos tabernáculos, a igreja, eu creio dessa forma hoje. Eu vejo a igreja indo para o céu. E isso foi mostrado para João. Quem são esses com as palmas brancas e as vestes lavadas? É o povo de Deus que veio da tribulação. E venceu com o sangue do Cordeiro. Lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Venceu e está diante do trono servindo de dia e de noite. Diante de Deus e de Cristo. Esses somos nós. Só nós temos acesso ao céu. Se lembra daquela escada? Aquela escada que Jesus falou e que Jacó viu? Aquela escada, irmãos, que é Cristo. Ele fala, quando ele tem a visão, ele vê os anjos subindo, os anjos de Deus subindo e descendo sobre aquela escada. E em João, Cristo fala, no Evangelho de João, ele fala que aquela escada era ele. E que os anjos de Deus subiriam e desceriam sobre ele. Essa escada se cumpre em 2 momentos, irmãos. Hoje, quem se vale dessa escada são os anjos que servem aos filhos de Deus aqui na terra. A nós. Essa escada serve para isso. Cristo viabilizou os anjos a servirem e a guardarem os servos de Deus aqui. Aquele que teme o Senhor tem os seus anjos ao redor dele. E eles sobem e descem por essa escada que é Cristo, para nos servir. No milênio, acontece diferente. No milênio, essa escada, ela serve para nós subirmos e descermos nela, para servirmos as nações da terra. Agora, nós seremos como os anjos do céu. Nós receberemos o ofício de sacerdotar as nações. Não foi dado aos anjos, foi dado a nós. Aqueles que são feitos de carne e osso, glorificados igual o Filho de Deus. Os anjos não são glorificados, não são de carne. E não foi a eles destinado o reino. Foi a nós. Então essa escada agora é para nós subirmos e descermos nela para servirmos as nações da terra. Tá certo? E vai ter uma escala sacerdotal para fazer isso. Está em sombra na passagem do reino de Davi para Salomão. Davi deixou uma escala de sacerdotal de 24 turnos. E isso é sombra de como vai ser no milênio. Porque o reino de Salomão é uma tipologia do milênio, do reino milenar. Está aqui em Apocalipse isso. Entende isso, irmãos? Então, nós subiremos e desceremos essa escada em turnos. Mas na festa dos tabernáculos, nesse momento, nós subiremos ao céu e estaremos diante da face do Senhor, até que se cumpra o último tabernáculo, que é quando a Nova Jerusalém desce e não vai ser mais preciso nós subirmos. Ele mesmo virá para cá, ele mesmo habitará com os homens e fechará o último e grande tabernáculo, que é a Nova Jerusalém vindo para a terra. E agora, irmãos, não vai precisar mais dessa escada, porque todos estaremos na terra e Deus mesmo estará conosco. Isso é até uma prova irrefutável de que a Nova Jerusalém não pode descer no reino milenar, porque a igreja vai estar indo lá
no céu para poder adorar, né? No mar de vidro. No mar de vidro não vai descer. As bodas do Cordeiro, irmão, ela vai acontecer no céu de forma cerimonial para a igreja, ao mesmo tempo que vai acontecer na terra, e as nações vão festejar, vai ter uma festa dentro desse templo, dentro da cercania, né, da onde tem o templo. As nações virão e subirão para a festa dos tabernáculos, para essa reunião da bodas do Cordeiro. A primeira festa dos tabernáculos, ela vai acontecer junto com as bodas, tá certo? E vai ter festa no céu e vai ter festa na terra. As nações virão e trarão as suas ofertas, as suas primícias, o boi gordo, cevado, de carnes gordurosas, vão trazer suas riquezas, vão trazer suas primícias, e vai ter um banquete, enquanto os reis e sacerdotes estão diante do Pai e do Filho no céu, comemorando as bodas e a festa dos tabernáculos. A terra vai estar lotada e cheia da presença de Deus e de glória, e as nações vão estar ali adorando e festejando, porque estão sendo regidas de um reino de justiça e paz. Entendido isso, irmãos? Entendido esse momento? Esse momento a gente vai ler aqui agora. Olha só. Se você olhar para as festas, você vai ver que o momento em que o povo de Israel entrava com palma nas mãos era na festa dos tabernáculos. Olha aí esse texto. Depois dessas coisas olhei, depois dos 154 mil, né? E eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Tá vendo aqui, ó? Não é batendo palma não, tá, irmão? É com as palmas nas mãos. É com palmas nas mãos, ó. Tá com palmas nas mãos. Beleza? Palma nas mãos. Tabernáculos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. Tá vendo? Os 4 animais anciãos não estarão aqui na terra, no reino milenar. E prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto adorar a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E tem um templo lá no céu. E lá a gente vai estar cantando o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, irmãos. É lindo isso, é o cântico da vitória, sabe? Lê lá o cântico de Moisés, está em Apocalipse também, está em, acho que em Deuteronômio, se eu não me engano. Falando do cântico de Moisés, é uma coisa linda. É o cântico da vitória. Você vai perguntar, mas no céu tem dia e tem noite? Não, é porque durante o reino milenar, a igreja estará fazendo esse serviço sacerdotal em escala, creio, dia após dia. Dia após dia de estar indo lá. Nesse pormenor é bobeira. Vamos lá. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isso se cumpre no milênio, e isso se cumpre na eternidade. Cumprimento duplo, aqui e lá. Tá? Porque tem muita gente que pega esse texto e fala que não, isso aqui é quando a Nova Jerusalém desce. Lá não, lá também vai acontecer isso. Tá? Vai acontecer isso também. Isso aqui é lá no céu. Agora, na terra vai estar acontecendo isso aqui, ó. Na terra é isso aqui. Olha aquele outro texto dali? Li é o do... Li sim, ó. É o do Cântico de Moisés. Ah, tá, beleza. Então aqui, ó. Isso aqui é na terra, ó. E acontecerá que se alguma... Olha a diferença, né? Mar de vidro diante de Deus, 24 anciãos, né? Os querubins ali, milhões de anjos. Aqui na terra já é outro papo, ó. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre elas a praga com que o Senhor ferirá as nações. Quem não subir a celebrar a festa das cabanas. Tabernáculo. O negócio aqui na terra, tem nada de mar de vidro aqui. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, se gravará sobre as campanhas dos cavalos santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar.
E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem, olha aí, ó, virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Então, essa festa aqui, você vê a dimensão de onde nós estávamos e para onde nós viemos, né? Então, ainda que seja reino milenar, ainda tem praga, tem morte, tem maldição, né? Tem desobediência. Tem desobediência. Exatamente, mas também vai ter festa, vai ter santidade, vai ter ensinamento de como tem que ser a lei do Senhor, as nações vão ter 1000 anos para ser restauradas diante da lei do Senhor. O Senhor vai reger as nações conosco com cetro de ferro. E vai ter uma festa aqui embaixo para eles. Vai ter um festão para eles aqui embaixo. Olha aí, ó. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Uma festa de arromba, irmãos. Um festão para as nações que vão subir para entenderem, eles vão entender o que é a festa dos tabernáculos. Eles vão entender que é a festa de alegria, é uma festa de ações de graça, de agradecimento. Deus tirou eles debaixo do cativeiro da corrupção, do diabo, de um reino de opressão. Ele tirou isso dos povos e deu para nós e para as nações da terra. É uma coisa linda. A gente vai terminar esse estudo aqui, irmãos, e vamos depois continuar. A gente para aqui na edificação do templo, a gente para na inauguração do templo, na festa dos tabernáculos, que inaugura o milênio, inaugura o reinado de Cristo por 1000 anos, e depois, numa terceira parte desse estudo, nós vamos falar sobre a engrenagem do milênio, como funciona o templo de Ezequiel, os sacrifícios que existem ali, por que as nações levam essas comidas, por que tem cozinha, tem panela, por que tem isso tudo, por que as nações têm que se purificar para entrarem na cidade. Já viu o ambiente qual é? Eles vão olhar para cima, vão ver o céu lá, irmãos, a igreja lá, numa dimensão supracelestial, e eles aqui embaixo, adorando dentro do templo, dentro do espaço do templo onde Cristo e a igreja reinam. Toda uma purificação tem que ser feita para eles poderem entrar nesses lugares, porque ainda existe pecado e morte no milênio. Então, tudo isso, toda essa engrenagem, como funciona, como vai ter a festa, como vai ser essa festa, como que vai ser a cozinha, onde cozinha isso, como que eles levam isso para Jerusalém, por que tem que fazer o sacrifício, tudo isso nós vamos explicar na próxima, tá certo? Então, olha, a gente começou o primeiro estudo falando do livro selado e da última semana de Daniel. Viemos agora para essa parte, segunda parte, que começou do Armagedon e viemos até a inauguração do templo, e depois a gente vai entrar por dentro do milênio até chegar na eternidade no trono branco, tintim por tintim, falando de forma bíblica, mostrando nessa mesma linha do tempo a continuação dela. Aí a gente vai falar agora só sobre o tempo de Ezequiel, tá? A gente vai começar com o capítulo 43, onde nós finalizamos hoje, né? A glória do Senhor entrando. A gente não vai entrar nos pormenores ali de como que é o templo, né? Cada detalhe, mas o funcionamento do templo, tá? E aí na nossa próxima live a gente vai estar trabalhando exatamente isso daí, beleza? O capítulo 43, né? O templo de Ezequiel, o príncipe de Ezequiel, a porta, né, do Oriente, a porta fechada, né? Então vai ser umas lives bem interessante. Valeu, galerinha! Um abraço aí, até o próximo, hein? Live 3 já. Valeu. Tchau, tchau.